Olá, estamos de volta para mais uma reflexão e desta vez nós vamos refletir sobre um assunto muito importante que até certo ponto tem sido o motivo de problemas em convivência entre pessoas e nos grupos. Este assunto surgiu mediante a imagens que está a circular na internet desde o início desse ano, em que um determinado pastor decidiu dar banho às suas fiéis como simbologia da passagem de ano. Isso me levou a refletir sobre uma grande questão. Até que ponto deve-se obedecer? O que é obediência? E que tipo de obediências existem? E o que fazer quanto a essa questão? Porque é fácil olhar principalmente para esse segmento de pessoas ligadas à crença, ligadas à fé, em que têm uma total obediência àquilo que lhe é colocado à sua frente. Vamos refletir aqui o seguinte. Primeiro, o que é obediência? Obediência é se submeter à ordem de alguém. A ordem ou a vontade de alguém. Mas o que me leva a refletir sobre isso é: será que não é do conhecimento dessas pessoas que são levadas por esse tipo de liderança, em que não devem se submeter a essa ordem sem antes consultar alguém que lhe colocou nesta terra para algo bem maior? Aqui podemos alegar de que há essa necessidade de nós terciarizarmos as decisões e as coisas importantes na nossa vida, colocar sobre as mãos de líderes, colocar sobre a mão de pessoas. Por quê? Porque o que eu sinto quando vejo coisas desse tipo é que ninguém quer se responsabilizar pela sua própria vida. Traduzindo aqui, ninguém quer cuidar da sua própria vida. É mais fácil cuidar da vida dos outros do que cuidar das suas próprias vidas. Mas aqui agora me leva a fazer a seguinte observação. Existe a obediência considerada aqui como obediência passiva, em que as pessoas se submetem às ordens dos líderes, às ordens das pessoas, de maneira cega, sem sequer refletir. Vamos procurar a história da humanidade e lá poderemos encontrar N exemplos relacionados a esse tipo. E é ali que começa o meu medo. O meu medo começa quando as pessoas não olham para aquilo que Deus colocou sobre suas vidas, simplesmente ficam a seguir e obedecer cegamente os homens. Eu quero lhe falar que a obediência está relacionada com outro ponto-chave nas nossas vidas que se chama autoridade. Quem são as autoridades? Até que ponto você deve se submeter às autoridades da tua vida? Eu quero lhe trazer aqui a seguinte reflexão. Existem dois tipos de autoridade, que são as autoridades absoluta e autoridade relativa. A autoridade absoluta. A autoridade absoluta é aquela que nós temos de Deus, porque eu já me deparei em situações que pessoas desobedecem aquilo que é a lei de Deus porque são levadas por opiniões ou por pensamento, por ordem de outras pessoas. Esta sim é a obediência, é a quem devemos obedecer sem questionar. Por quê? Porque eu sei que o Deus que nos colocou nesta terra nos colocou para coisas maiores. Aliás, a sua palavra mesmo nos diz que vocês, homens, que não são bons, vosso filho vos pede pão, vocês dariam pedra. Então, há esse tipo de liderança que devemos nos submeter. A liderança, a autoridade de Deus. Aqui também queremos alencar que existe uma segunda autoridade a que devemos nos submeter, que são os nossos pais. O que é que eu quero com isso dizer? Eu quero dizer que os filhos, enquanto estiverem sobre o teto dos pais, são obrigados a obedecer às autoridades do pai. Ou seja, a uma obediência absoluta. Mas também aqui a história já nos conta que depois de crescer isso para sua casa, não ser aquele tipo de filho que até para beijar a sua esposa tem que pedir autorização aos pais.
Aliás, isso é um outro assunto que tem que ver com que tipo de educação que os pais dão nos filhos enquanto vão crescer. Mas também queremos lhe falar sobre a obediência relativa, ou seja, a obediência às autoridades relativas. Quais são as autoridades relativas? As autoridades relativas são todas as outras autoridades, todas as outras pessoas que estão superior a nós, mas que não configuram no patamar de Deus nem dos nossos pais até vivermos dentro da sua casa. Ou seja, se nós pegarmos isso e no sentido bíblico da palavra, nós vamos ver que Cristo nos chamou para a liberdade. Imagina se Cristo fosse ou pensasse como muitos líderes, como muitas pessoas que nós temos no nosso meio, de que deves obedecer cegamente, sem antes questionar, sem antes consultar sequer a Deus, o que é que Deus pensou a seu respeito. Você acharia que neste mundo continuaria a ter pecado? Não foi pela liberdade que Cristo nos libertou? Eu quero chamar a atenção a isso por quê? Porque se estiveres num meio que não tens liberdade de ser tu mesmo, quer dizer que você está sob opressão. A diferença de Deus e a outra parte é que é para a liberdade que Cristo nos libertou. E Deus sabe mais a teu respeito do que qualquer outra pessoa. Então, na dúvida, consulte a Deus sobre o que é que Ele pensa a teu respeito. Aliás, Deus não pensa, Deus tem certezas sobre ti, sobre a tua vida. Então, eu espero que coloques esta palavra na tua cabeça. A única autoridade que você deve obediência absoluta é a Deus. As demais, consulte a Deus se é a vontade de Deus. Porque há que entender até que ponto os homens estão a falar através de Deus e através das suas emoções, ou através de ouvir dizer, ou através de invenção. Então, por isso, fica este vídeo para ti. Lembra-te que você nasceu para dar certo. Aliás, como toda criatura de Deus, foram feitas para brilhar, para dar certo. E se gostou desse vídeo, compartilha para quem precisa ouvir e manda-nos sugestões de próximo vídeo que podemos gravar para partilhar com vocês. Estamos juntos, sinta-se amado, você nasceu para dar certo. Até lá.